E deixa a música aí no fundo aí, no começo. Bom, quem tá chegando, tomar uma água. Mais uma conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. E hoje um tema que é de interesse de todos os motociclistas, principalmente. Atacama não é só Atacama, não é mesmo? Lembra quando eu falei o Ushuaia não era só Ushuaia? Dividimos em duas partes. Uma que nós fomos até chegarmos em Ushuaia. E a segunda parte quando nós voltamos, né? Pegando também a Patagônia chilena. E agora a gente estará indo para o Atacama. Então esta primeira parte é quando a gente está indo para o Atacama, tá? E a segunda parte será na volta, que vai ser roteiros diferentes. Da ida e da volta serão outros roteiros, né? Outros caminhos, tá bem? É um roteiro super bacana que eu vou passar para vocês aqui. Marcita, tem alguém aí na live? Boa noite, o Ed tá aqui do Motoca. O Motoca pelo Mundo? O Edmar e a Fernanda. Aí, quer ver, ó? O Motoca pelo Mundo. Ó o Ed aqui, querido amigo, ó, o que o Ed... Motoca pelo Mundo, ó. Motoca pelo Mundo. Nosso querido amigo Edmar Martins e Fernanda. O Ed e a Fefe. Tá aqui, ganhei dos nossos amigos do coração. Olha que legal. Colocar no baú, na moto, na bolha, na carenagem. Não é mesmo? Olha que legal. Obrigado, viu, Ed? Adorei. Motoca pelo Mundo aí. E amanhã estarei na sua oficina. Para quem não sabe, o Ed, Motoca pelo Mundo, ele tem uma oficina de carros, né? E eu tenho um furgão que transporta motos, vocês sabem. E amanhã eu vou fazer uma revisão preventiva. Trocar as buchas de balança, da bandeja, enfim, o que for preciso, né? Porque a prevenção, a mecânica preventiva é muito importante. Tanto para veículos, tanto para carros, como para motos. Na verdade, em tudo que se move, não é mesmo? Então, Motoca pelo Mundo tem uma baita de uma oficina. Para quem quer uma oficina de primeira, que se quer dar um trato no carango, fala com o Ed, do Motoca pelo Mundo, tá? E amanhã o furgão, o Tutu, chamou, o Tutu tá aí, vai estar lá na oficina do Ed pra gente fazer este check-up no furgão para que ele sempre faça os transportes na maior segurança possível, não é mesmo? E mais uma vez agradeço de coração todos vocês por divulgar o trabalho do transporte do Tutu Taí, chamou, né? Chamou o Tutu Taí, e que eu fico muito agradecido e muito, assim, bem em paz comigo mesmo de poder contribuir, ajudar os irmãos motociclistas também, não é mesmo? Que sempre é bom a gente saber quem transporta motos, legal? Bem, Live Big Trail tá aqui também. A Live Big Trail, nosso querido Jorge, querido amigo Jorge, que também ele fez uma entrevista muito legal. Logo, logo vai sair novidades para vocês. Revista Live Big Trail, do nosso amigo e motociclista, super motociclista Jorge, né? Tivemos uma entrevista, ele nos entrevistou, a BR Travel Company, o Tutu Rossi Mototurismo e Marcita, né? E logo vai sair algumas assuntos sobre a nossa vida como motociclistas, né, Jorge? Revista Live Big Trail. Zebra Silva tá aqui. O Zebra Silva tá aí. Leonardo Totti. O Totti. Ô, Leonardo. E aí, bem? Silvano. O Silvano. 5570. Oi. Motoca pelo Mundo, um monte de coração. Opa, Motoca pelo Mundo. Bem, olha, quem tá aqui no Facebook, vamos ver quem... Nossa, já o pessoal já tá aqui. A Madá, querida Madá, foi a primeira que eu vi aqui entrar, hein, Madá? Você, viu? Sempre fiel aí a conversa curta com o Tutu Rossi e Marcita, não é mesmo, Madá? E o Matheus lá de Belém do Pará entrou aqui agora. Ô, Matheus de Belém do Pará. O meu irmão mora em Castanhal, viu, Matheus? Pertinho aí de Belém, 60 quilômetros, né, de Belém do Pará. Meu irmão tá lá, perto de Belém do Pará. Madá, e o Joadir, tudo bem?
Estamos rezando para ele melhorar e cada vez ficar mais forte, saudável para pegar a estrada, que ele é um super piloto e você é uma super garupa, né? Sabemos disso. O José Ricardo Marques Carrasco está aqui do Peru. José Ricardo, buenas noches. José, bendiciones, querido amigo. Um grande abraço para todos os peruanos, tá? Aí, o José Ricardo está aqui conosco, é de Lima, do Peru. O Ed Moraes também está aqui. Querido amigo Ed, Alexandre Canezin, acabei de conversar com ele agora no WhatsApp, que o Canezin quer fazer uma viagem para o Ushuaia e estava me perguntando sobre as roupas para levar para o Ushuaia, porque lá é frio. Então ele até sugeriu nós fazermos uma live sobre esse assunto de roupas, né? Não o que levar uma viagem, que eu já fiz essa live, né? Esse programa, mas assim, especificamente quando você vai para lugares mais frios, como o Ushuaia, né? Tem que levar alguma coisa especial, além da segunda pele, não é isso? Uma live sobre isso vai ser legal, não é mesmo? Não é? Então vamos para frente aqui, Canezinho tá aqui. A Maria Dalva, boa noite, Tutu e Marcita. Ô Maria Dalva, já começou a ler o livro do Fernando Duarte? 11 segundos até o Alasca. Para quem esqueceu, a Maria Dalva foi a grande sorteada da live anterior, de segunda-feira, quando nós sorteamos o maravilhoso livro do Fernando Duarte, 11 segundos até o Alasca, e a Maria Dalva foi a vencedora aí, e ela adorou, e o Fernando já fez uma dedicatória no livro, e a Maria Dalva muito carinhosamente pediu para que nessa dedicatória também estivéssemos o Tutu e a Marcita, que é a dedicatória que o Fernando fez para ela, né? E obrigado, o Fernando me mandou uma foto da dedicatória, viu, Maria Dalva? Olha que legal, o Fernando é uma pessoa realmente muito especial, né? Ok, o Ed tá falando boa noite, Carlão Primão tá aqui. Ô Carlão, beleza? Aí, O Carlão XL tá aqui. o Carlão XL tá aí. Eu já vou mandar um oi para todos vocês aí, né? O Pedro Pinto. Ô Pedro Pinto, você não vai perguntar que moto que eu vou comprar hoje? O Pedro Pinto é um barato, né? Toda hora ele fica, Tutu, qual moto que você vai comprar? Ei! Pedro Pinto, amigão. O Canezinho tá falando boa noite, forte abraço, meu e da Dani. Beijão pra vocês. Beijão mesmo. Ariomari Schurtz. Boa noite, Tutu, Marcita e todos da live. O Pedro Pinto tá falando boa noite também pra nós. Juninho da Jéssica. Ô, Juninho, tá aí? O Marcelo Junqueira também. Ele sempre fala um alô quando eu mando a chamada do programa. O Marcelo Junqueira sempre fala assim, Tutu, tamo junto, vamos aí para mais uma live, assunto legal, sempre dando uma força muito grande, todos vocês, né? Um apoio e contribuindo aí, que eu sei que vocês também, dependendo do assunto que a gente está discutindo aqui na live, conversando, vocês contribuem com muita coisa bacana, que eu sei que tem muita gente que sabe muita coisa, né? E hoje é um roteiro que é um lugar que é um sonho para muitos, que é o Atacama, deserto do Atacama. E quem vai lá uma vez, com raríssimas exceções, quer voltar. Porque uma vez só não dá para conhecer tudo que tem lá, não é? Então tem que ir algumas vezes, não é mesmo? Ou ir com mais tempo, ficar uns bons dias lá na região toda para conhecer um pouco melhor, né? Um pouquinho melhor, né? O Hugo Marchetti está aqui, está conosco. O Vanderlei Fonseca, boa noite e boa semana a todos. Boa semana, Vanderlei. O Juninho está falando boa noite também. O Marcelo, boa noite. E boa noite, povo do bem, né, Marcelo? É isso aí. Aqui só tem povo do bem mesmo, né? Povo do coração. Boa noite, rapaziada. O Juninho está falando. Tem um Gen Cherry aqui, o Gen Cherry também estava na nossa live semana passada. Boa noite, Gen Cherry. Good evening. Heloísa Fonseca, Espinosa Luiz também. Aqui, a Maria Dalva está falando que ainda não começou a ler o livro. A Heloísa está aqui, boa noite. A Maria Dalva agora falou sim. O Maurício Carlos está aqui conosco. Sandra Cabral, ei Sandra. Wagner Lira. Ô Wagner, sumido, seu sumidão. Acho que é a quarentena, né, meu? Você sumiu? O Wagner Lira é um grande amigo, um grande irmão da gente. Já fizemos algumas viagens juntos. E o Wagner Lira já trabalhou com a BR Travel Company como o ferrolho, aquele que fecha a turma, né?
E o pessoal todo amou, né, o Wagner. Quem que não gosta do Wagner? É uma pessoa incrível, né? Ulisses Lima tá aqui, Edson Vendramini, boa noite, Tutu, boa noite, Edson. O Augusto Paola, olha aí o pessoal chegando. Eu quero dar o meu abraço aqui, meu e da Marcita, por 100% motociclista, né? Que o presidente é o Carlão XL, o Carlos Martins, lá da ilha de Vera Cruz, perto de Salvador, Itaparica, né, Carlão? E também ele é o presidente do Grupo Resiliência, né? Então, um abração para todos vocês do 100% motociclistas, nossos irmãos, né? Carlinhos mesmo. Hein? O Carlinhos, não. O Carlinhos, o Carlinhos, o filho do Carlão, que fez anos dia 7, ele fez 7 anos, né? Na segunda-feira passada, foi dia 27. Foi dia do motociclista, segunda-feira, dia 27 de julho, isso mesmo, Dia Nacional do Motociclista, e foi o aniversário do Carlinhos, né? Filho do Carlão XL, lá da ilha de Vera Cruz. Beijão pra você, viu, Carlinhos? Valeu aí, tá junto com a gente, viu? Que cresça muito forte, com muita saúde e com muito amor, né? Tá certo? E também para a AMBR, apoio ao motociclista estradeiro. Quero deixar meu abraço aqui para todos os membros da AMBR, né, que ajudam muito, assim como 100% dos motociclistas, eles apoiam os motociclistas estradeiros que estão na estrada, né, apoiam em vários sentidos, né, em vários mesmo, tá bem? Então, um grande abraço para todos vocês aí, tá bem? E chamar a atenção do Serol, da linha chilena, para usar uma boa antena nas suas motos, antena corta-pipa, não esqueçam disso. A fixação da antena tem que estar muito firme no guidão, para que realmente ela faça a função dela de cortar a linha. Não saiam de moto sem antena estar erguida. Quem não tem antena, instale na sua moto, que Serol mata. Serol está tirando, não só mata, como fere, né? Muitos ferimentos também. E é gravíssimo, porque aquilo é uma navalha, né? Então é a linha que mata mesmo, tá certo? Uma linha assassina, Serol, linha chilena. E essa época aí de julho, agosto, que o pessoal principalmente as crianças não estão nas escolas, estão hoje quase estudando em casa, né? De uma maneira online. Então muitos aproveitam aí para ficar aí soltando pipas, e às vezes em lugares inadequados, onde passam veículos, motos, pessoas, e aí ocorrem os acidentes, né? Então, cuidado com a linha Serol e se providencie, se protejam, equipamento de segurança, tá certo? Sempre andem com equipamento de segurança, tá bem? E o Carlão Gisele está dizendo o seguinte: em momento de pandemia, poder contar com um bate-papo toda segunda-feira é uma bênção. Aprendemos muito. Obrigada. Ô, Carlão, valeu. E falar em aprender muito, eu quero falar um assunto que é importantíssimo para todos nós. Antes de começar a falar no assunto de hoje, que é sobre... Hoje eu escutei a Márcia me informou, porque eu estava dirigindo, e ela, Márcia, ficou olhando notícias, e houve um acidente no Paraná, envolvendo 22 veículos e com mortes de 3 motociclistas. Eu não gosto de tocar nesse assunto, mas assim, o que eu estou chamando a atenção, o que aconteceu é que devido a essas queimadas, muita fumaça na estrada, e eu não sei os detalhes, tá? Mas os carros estavam parados e as pessoas estavam no acostamento. E um caminhão desviou dos carros, mas pegou as pessoas no acostamento. Então, o que eu quero chamar a atenção? Eu já fiz cursos de primeiros socorros com pessoas extremamente assim, entendidas e motociclistas, que a primeira coisa que temos que fazer no acidente não é socorrer o acidentado. Não é isso. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. E isso pode salvar vidas, tá? Pode salvar vidas. A primeira coisa, quando você se depara com um acidente, ou você acabou de chegar no acidente, e ninguém ainda está tomando atenção ou deu os devidos cuidados, o que se deve fazer? A primeira coisa, antes de tudo,
é você sinalizar para quem está na estrada de carro, de moto, do que for, que está um acidente à frente. Ou seja, você tem que sair de perto do acidente e voltar, né, um bom pedaço para dar tempo dos veículos pararem antes do acidente. Porque o que acontece? Dependendo do lugar que foi o acidente, vem um outro veículo e atropela todo mundo. E acaba causando outro acidente em cima do acidente que já ocorreu. Então, dos dois lados da pista, avisar as pessoas, você pega o seu amigo e fala, olha, vai lá correndo naquela ponta que eu vou nessa. E a primeira coisa a se fazer no acidente é você desviar o tráfego do local do acidente. Isso é a primeira coisa que se faz, né? Pode ver as estatísticas. Muitos acidentes ocorrem seguidas de outros, porque ninguém avisou aqueles que estavam chegando e não deu tempo daquela pessoa desviar do acidentado e causa outro acidente ainda, né? Foi o que aconteceu agora, devido à fumaça de queimadas. Um caminhão entrou, eu sei que foram envolvidos 22 carros, né, veículos com 5 motos, e 3 motociclistas vieram a falecer. Se talvez tivessem tempo de avisar, como eu estou falando, avisar todos os veículos, sair da fumaça e lá atrás avisar, olha, devagar que tem acidente aí na frente, né, fazer um gesto que realmente mostre que tem um perigo lá na frente, talvez tivesse evitado tamanha gravidade de acidentes que ocorreram naquele local lá no Paraná, como ocorre no mundo inteiro, tá? Isso não é só aqui no Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, a primeira informação, a primeira atenção que eu peço a vocês num acidente é ver se os carros, se os veículos que estão naquela direção já estão sendo avisados. Segundo, em termos de atitude, a primeira coisa é avisar as pessoas que estão chegando que tem acidente. A segunda se caso for um motociclista, geralmente ele ainda vai estar de capacete, né? A segunda coisa a se fazer, depois que você isolou lá o local, está bem isolado, é fazer com que esse motociclista respire. Ah, mas ele está com uma fratura exposta, está sangrando. Não adianta você fazer uma atadura nele. É todo aquele tempo que você vai levar para tentar estancar o sangue, alguma coisa, e ele morrer sufocado. Então, a grande problema que tem acidentes de motos, quando o motociclista está no chão, é a falta de ventilação, porque o capacete está fechado, ele está assim todo coberto com aquele capacete, a viseira, e ele está com dor, ele está com fraturas, e ele não consegue respirar. Então a segunda coisa que você tem que fazer é fazer com que ele consiga ar para respirar. Abra a viseira, se for possível, até o curso que eu fiz, eles falam assim, aqui no capacete embaixo, onde você fecha com aquela argola aqui, você abre e puxa toda a lateral do capacete para tirar o capacete do motociclista e fazer com que ele respire melhor. Então, o ar, gente, é fundamental para quem está acidentado. Ele precisa respirar. Depois que ele está respirando, aí sim você vai tentar estancar, se for preciso o caso, deixar ele imóvel, porque você não sabe qual fratura que ele teve, e você não pode mexer nele, porque você não sabe o que aconteceu, e às vezes você mexendo vai causar um problema sério ainda maior. Então deixa os paramédicos chegarem, mas antes dos paramédicos, até eles chegarem, pelo menos deixa livre o ar para o acidentado respirar, tá bem? Então são essas duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção, porque todas as informações que são importantes, eu acho que faz parte desse programa aqui passar para vocês. E às vezes tem coisas que não são tão boas, mas que são extremamente importantes, que às vezes pode salvar vidas, não é mesmo? Então não esqueçam essas duas prioridades no acidente que eu falei para vocês. A primeira, que é isolar o local do acidente, isolar mesmo, para que não ocorra mais nenhum
perigo de chegar um veículo a toda, né, e atropelar todo mundo e fazer com que a vítima, né, essa acidentada, respire. Depois é que você vai cuidar, ver o que está machucado, o que não está. Legal? Beleza? Valeu essa? Foi boa, né? Então não esqueçam disso e passem isso para os outros, para que todos fiquem sabendo dessas prioridades no caso de um acidente, tá bom? Lembra o nosso amigo Marcelo, né? Que nos deu esse curso, quem foi, quem nos passou, quem foi o mestre, né? O doutor, foi o Marcelo Cunha, que eu deixo aqui, ele veio a falecer agora, há um mês atrás, né? Então ele era um baita motociclista, uma pessoa adorável. Eu acho que você já sabe, muitos já sabem o Marcelo Cunha. Eu até coloquei uma foto minha no Facebook com ele. E ele dava esses cursos de primeiros socorros, principalmente para motociclistas. E assim, além de um excelente médico, ele era um maravilhoso motociclista. Então ele sabia as necessidades de um acidentado, principalmente sendo motociclista, né? E passava todos esses ensinamentos para nós em cursos de primeiros socorros. Bacana? Então que ele esteja nos braços de Deus, o nosso querido doutor e motociclista irmão Marcelo Cunha. Né? Só para não mudar muito o assunto, do Alexandre Canezinho, que eu acho que é importante. O Canezinho está falando? Sobre a questão do capacete. Não remover o capacete. Simplesmente abrir a viseira. Porque às vezes é problema. Às vezes pode ser aqui na cervical, tá? O Canezinho está chamando a atenção, essa questão do capacete. O Canezinho, acontece o seguinte, tem capacete hoje que você consegue abrir ele sem forçar. Mas isso você tem que ter treinamento para isso. Nós tivemos treinamento para tirar o capacete sem mexer com a cervical do piloto, tá? Então não é assim puxar o capacete dele e talvez eles tenham um problema na cervical que venha a ficar muito grave. Então, tirar o capacete de um acidentado tem que saber. Tem uma técnica para isso, tá? Então você tem que fazer curso para que você saiba tirar o capacete, né, de um acidentado sem forçar a cervical ou qualquer parte do pescoço aqui. Legal? Então nós tivemos cursos sobre isso. Eu acho que foi ótimo você citar essa observação, fazer esta observação na questão do capacete. Se você não sabe tirar o capacete, né? Então, pelo menos, no mínimo, né? Abra a viseira, tire a argola, abra a jaqueta dele, deixa ventilar melhor, para ele respirar melhor. Pelo menos faça isso, tá beleza? Obrigado, Canezinho. Valeu a observação. Legal? Esse seria uma outra live, né? E chamar um especialista e realmente falar sobre essa questão de tirar o capacete, fazer a ventilação, né, para a pessoa que está ali no chão. Olha que legal, né, esse assunto, não é mesmo? Importantíssimo para nós. O Robson está aqui conosco, né? Aí, isso. O Canezinho estava falando agora, isso que eu repeti aqui, que eu reforcei o que ele falou, né? Bom, vamos então para a nossa viagem rumo ao Atacama. E Atacama não é só Atacama, ok? Bom, gente, tem gente de vários lugares do Brasil que vão para o Atacama ou querem ir para o Atacama. Eu acho que uma das portas de entrada, né, para se chegar ao Atacama, uma delas, né, é Foz do Iguaçu, tá? Foz do Iguaçu. Logo, logo teremos outra, que é através da Bioceânica, né, da Bioceânica, que vai cruzar aqui Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aí vai adentrar o Paraguai, vai atravessar o Paraguai, vai atravessar a Argentina e chegar lá no Chile, a Bioceânica, que já está assim bem acelerada essa construção dessa rodovia bioceânica. Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, tá? E isso vai reduzir, para quem mora aqui no sul, a distância mais ou menos, diminuir mais ou menos em 700 quilômetros, tá bem? Então tá faltando a parte do Paraguai ser asfaltado, um trecho, eu acho, não sei que são... A ponte também ser construída lá em Puerto Mortinho, né? Que é a divisa do Brasil com o Paraguai, vai ser feita a ponte, né?
Enfim, logo, logo teremos outra opção fantástica para a gente ir para o Atacama. Mas, por enquanto, um dos roteiros que eu acho que é muito legal é sair de Foz do Iguaçu. E quem tiver um tempo, não esqueça que o assunto é, Atacama não é só Atacama. Então, eu não quero chegar já no Atacama. Eu quero mostrar para vocês um roteiro de algumas dicas de lugares antes de chegarmos em Atacama. Mas ainda hoje a gente chega em Atacama. Tá legal? E me ajudem aqui. A Marcita também está atenta aí na nossa conversa, que ela sempre contribui muito, né? A Márcia às vezes lembra muito mais do que eu certas coisas. E todos que estão aqui também, né? Pode contribuir. E todos do Instagram, do Facebook, todos vocês, né? Bem, por que Foz do Iguaçu? Além de ser o caminho, né, para o Atacama, é uma cidade que tem muita infraestrutura hoteleira e também de gastronômica, né? Além também de vários passeios turísticos. Eu vou só citar alguns, tá? Talvez vocês conheçam alguns e outros não. Mas eu vou ler aqui rapidinho que algum. Cataratas do Iguaçu. Tal, né? Pode ser vista tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Dizem que do lado argentino parece que tem um visual mais assim, um cenário legal, tal. Mas eu acho que quem está no Brasil e dá um pulinho na Argentina, vê dos dois lados, vale a pena, né? Tá bem? Tem também o Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional, o Parque Aquático, né? Parque das Aves, a Binacional Itaipu, né? Nossa, uma das maiores hidrelétricas do mundo, né? Tá aí, aqui no Brasil, Brasil e Paraguai, né? Argentina. Tem o Museu de Cera Dreamland, dizem que é legal, não conheço esse museu, né? E tem o Vale dos Dinossauros, eu acho que tem criança que quer dar um passeio também por lá, né? E Marco das Três Fronteiras, esse eu fui, é muito legal, sim, Brasil, Paraguai, Argentina, o Marco, né? É um lugar bacana que enfim, vale a pena quem está indo para Foz do Iguaçu, porque não fica dentro de Foz do Iguaçu, esse Marco fica um pouquinho fora de Foz do Iguaçu, tá? Tá bem? O Macuco, Safari Macuco, onde você pega um barquinho, você pega aquela lancha com 3 motores para que ele vença a correnteza, e você vai lá embaixo das quedas, né, da cachoeira lá de Iguaçu, e tem aquela nuvem de aerosol de água, né, da força do vento, e você se molha todo, e a lancha, como ele está contra a correnteza, vai jogando água, você toma literalmente um banho, mas é legal. O passeio do Macuco que eu fiz também com a Marcita, ficamos encharcados. Cuidado com máquina fotográfica, com celular, porque molha tudo e perigoso pifar, né, de tanta água que tem, tá bom? Tá? Passeio de barco até os pés das cataratas, e também tem as compras do Paraguai, né? Se você tiver um pouquinho de grana sobrando, aproveita, atravessa a ponte da amizade e vai lá pro Paraguai gastar um dinheirinho lá nas coisas que tem lá. Tem tudo lá, né? Moto, né? Na moto. Tem que caber no baulete. Tem o bar de gelo, né? O bar de gelo fica no... O ice, bar de gelo também. Sim. No Porto Iguaçu. Porto Iguaçu. Eu não sei se o bar de gelo fica no lado argentino, é isso? A Marcita tá falando que... Eu conheço do lado argentino, né? Só se tem um outro no... Os cachaceiros já falaram aqui, tem o bar de gelo, Tutu, tem o bar de gelo. Aí, ó, tava esquecendo do bar de gelo aí, o Ice, deve ser Ice Bar, alguma coisa assim. Tá bem? Bom, Foz do Iguaçu, então tem um monte de atrativos. Antes de começar a viagem, você já começa ali a conhecer várias coisas do próprio Brasil, Argentina e Paraguai. Já tá ali, né? Bem, tem Foz do Iguaçu também. Tem Foz do Iguaçu também. Olha como o pessoal ajuda. Aí, tá vendo? E tem Porto Iguaçu também, já do lado argentino. Isso também eu sei porque teus amigos que passaram agora o ano novo lá, né? Não no bar, né? Mas foram lá no bar. Bem, bom, vamos começar a nossa viagem, então? Bom, depois que você já foi para já fez todos esses atrativos lá de Foz do Iguaçu, já conheceu
a hidrelétrica, os museus e tudo mais, os parques, né? As araras que sobem no ombro da gente, etc. Vamos pegar as motocas e vamos partir para o Atacama. Bom, ruta 12, em direção a Posadas, não é mesmo? A Posadas. Bem, Foz do Iguaçu a Posadas, 380 quilômetros. Então, assim, metade de um dia, não é isso? Metade de um dia. Só que agora é o seguinte, o que acontece? Eu vou pedir um pouquinho de paciência no sentido de você curtir a viagem. Nessas viagens, quando as pessoas, os motociclistas vão para o Atacama, eles focam o Atacama. Eu quero chegar lá na mão do deserto, eu quero chegar em São Pedro do Atacama, eu quero chegar em Antofagasta. E acelera, entorta o cabo, 170, 180 e não vê nada. E só vai parando para dormir. Em 3 dias, 4 dias, está lá em São Pedro do Atacama. E não viu nada do lado. E tomou multa. Porque na Argentina agora, muito cuidado, que está tendo multa. E antes, alguns anos atrás, a Argentina não tinha fiscalização no meio da rodovia. Ele só tinha aquele portal de polícia na entrada e na saída das cidades. Quase todas as cidades da Argentina, quando você está chegando na cidade, tem um portal que... Ô, pessoal, saiu meu Facebook e apagou assim, puf. Mas aqui tá bem. Desculpa aí, pessoal do Instagram. Eu até levei um susto aqui, porque o pessoal tá voltando aí, que bom. Houve um breakout aqui. Mas não foi apagão de luz, não. Foi do meu celular mesmo. Fechou o Facebook meu. Fechou e aí caiu fora a minha live, a nossa live. E eu tava tão empolgado aqui. Deixa o pessoal só um segundinho voltar, eles já estão voltando. Ô, gente, saiu o sinal, a conexão do Facebook apagou, agora tá voltando, tá? Então me desculpem que não tive culpa. Simplesmente o Facebook resolveu fechar tudo, né? Opa, estão voltando aí. Estão dando risada aqui do meu susto. Vou até tomar uma água aqui. Caramba, viu? Tá louco. Você tá numa boa, de repente, fecha tudo. O Ed tá falando que o Bar de Gelo fica junto com o Museu de Cera. O Bar de Gelo aí, ó. O Ed tá falando para nós que lá em Foz do Iguaçu, que o Bar de Gelo fica junto com o Museu de Cera. Tá certo? Então já mata 2 coelhos numa cajadada só. Museu e Bar de Gelo. Então, o pessoal tá voltando. Vamos lá, Tutu, isso acontece. Obrigado. Vamos embora lá, então? Se lembra que eu falei pra gente acelerar as motocas? E tem gente que acelera tanto e vai embora sem olhar dos lados, né? E eu estava falando que na Argentina hoje, além das blitz que tem na entrada e saída de cada cidade, tá tendo no meio da rodovia também. Aonde você ver um Fiorino, uma caminhonetinha parado no acostamento, tá? Lá dentro da caminhonete tem radar. Quase todas que estão paradas no acostamento vai ter radar. Tá? É móvel. Principalmente na Ruta 12. Na Ruta 12, que você sai de Foz do Iguaçu, vai para Posadas e depois para Corrientes. Esse pedaço de Foz do Iguaçu até Corrientes são 622 quilômetros. 622 quilômetros. E tem radar móvel, radares móveis no trajeto, no meio da estrada, né? Então, cuidado quem gosta de acelerar aí na Argentina, que acha que não tem guarda, mas está tendo. Não tinha alguns anos atrás, hoje já tem. Eu acho que aprendeu com o Brasil, não é mesmo? Tá? Aprenderam e estão colocando radares em muitos lugares. E dá multa. E entrando no Chile, o Chile é mais rigoroso ainda. Gente, eles prendem a moto, prendem a sua carteira e além da multa, dependendo do excesso da velocidade que você tiver acima do limite. O Chile, então, não se brinca com velocidade, tá?
Então, muito cuidado, quem gosta de correr, quem gosta aí de uma adrenalina. Olha, eu estou chamando uma atenção muito importante para que a sua viagem não estrague devido ao excesso de velocidade, tá bem? Então não perca a atenção nessa questão da velocidade e mantenha uma velocidade da pista, né? Às vezes um pouquinho mais quando você vê que é aquele retão, que não tem ninguém. Você sabe quando dá para puxar um pouquinho mais, mas não a 170, 180, 200 por hora. Não é isso que eu estou falando, tá? A minha velocidade de percurso é 100, 110 km por hora. Dificilmente eu passo disso. Tanto é que tem gente que está preferindo viajar comigo porque eu viajo nesse limite de velocidade. É velocidade segura, não estressa, dá tempo de frear quando precisa, dá tempo de você observar as coisas, dá tempo de você chegar descansado no hotel porque você fez uma viagem agradável. A velocidade, ela dá adrenalina, e a adrenalina dá, assim, cansa, dá certo estresse devido à sua tensão que você tem que ter. Então isso cansa demais. Além de você perder visuais, cenários maravilhosos. E o risco que você está correndo, tá bem? Então viajar, gente, relax. Vai com calma e mantenha uma velocidade segura. Legal? Uma pergunta aqui da Denilze. Oi, Denilze, boa noite. É Denilze Beltrán. A Denilze. Ela quer saber qual a velocidade nessas vias da Argentina. Da Argentina, 100, 110, você pode manter, depende do lugar, né? Mas quase todas as rodovias, tanto é que você tem na caminhonete, atrás, que tem um adesivo assim, 110, está escrito lá 110. Caminhões, está lá, 60 a 80. Então, dependendo do veículo, você tem aquele adesivo colado atrás lá do veículo, tá? E você vê que carros, caminhonetes, está lá 110. Ou seja, a maioria das estradas da Argentina está aí em torno de 100, 110 km por hora, que é uma boa média de velocidade. Se você sair cedinho, né, não demorar muito nos abastecimentos, não demorar muito em restaurante, né, tá certo? A sua viagem vai render mesmo a 100 por hora, mesmo a 90 por hora. Vai render bastante. Porque o que rende uma velocidade, uma viagem, é você manter uma velocidade constante. Não é ir correndo e depois muito devagar, e isso não rende uma viagem. O que rende é você manter uma velocidade constante. Mantém lá 90, 100 e vai embora, 90, 100. Você vai ver como a sua viagem vai render. E você vai andar lá seus 800 quilômetros no dia, de uma maneira segura ainda, tá? Então, se você pensa aí para qualquer lugar, Ushuaia, Atacama, Peru, cuidado que a América do Sul está com policiamento muito, digamos, acirrado, principalmente com motociclistas. Principalmente, e eles não estão brincando, tá? Eles estão levando a coisa a sério. Então vamos fazer tudo certinho para não ter dor de cabeça, tá certo? Bem, nós estamos na Ruta 12, mantendo a velocidade do limite da estrada, tá certo? Aonde eu já vou dar a primeira dica para vocês. Eu quero chegar em Posadas. Posadas são 380 quilômetros. Vamos mais devagar um pouco e vamos parar num lugar fantástico. Cidade de São Ignácio, ou São Inácio, né? Tá certo? Fica deixa eu ver aqui, minhas pousadas, correntes, são 260 quilômetros. Você saiu de Foz do Iguaçu, você vai pegar a Ruta 12 para ir para o Atacama. Ruta 12, isso na Argentina, tá? Saindo de Foz. Então você já vai lá pegar a Ruta 12 em direção a Posadas. E você vai passar por uma cidade chamada São Ignácio. O que tem lá? Tem duas coisas fantásticas. Vocês já ouviram falar das missões, das ruínas jesuítas? Não é? Então, as ruínas jesuítas vieram para cá com a finalidade, com objetivos jesuítas de catequizar os índios. Esse era um dos principais motivos. E também conhecer melhor o costume dessa região toda, né? Costume dos povos que viviam aqui. E os jesuítas, eles fizeram construções fantásticas com colégios jesuítas, com igrejas, museus.
Isso para você ter uma ideia, esse museu, essa ruína que eu estou falando, chama Ruínas São Ignácio Mini, com acento agudo no último I, Mini. Fica na cidade de São Ignácio. E essa ruína, essa construção, ela foi feita em 1632, gente. 1632. E dessas ruínas, ela foi construída em várias partes, aqui do sul do Brasil, Argentina e Paraguai. Então tem uma faixa que eles chamam as Missões, né? São Rota das Missões, aonde você vai visitar várias ruínas jesuítas construídas desde 1600 para frente, né? Então você tem hoje uma das ruínas que está em estado assim de ótima conservação e também foi restaurada, é essa ruína da cidade de São Ignácio, que chama Ruína São Ignácio Mini. E lá tem museu, onde você vai ter peças construídas pelos jesuítas da época, tá? Você vai poder ouvir músicas dos índios Guarani, que tiveram influências dos jesuítas, então eles fizeram músicas, né, com a influência dos jesuítas. Você tem salas de multimídia que dá para você ouvir essas músicas indígenas dos índios Guaranis sobre a influência jesuíta, tá? E também tem a Casa Museu do famosíssimo, né, escritor o Horácio Quiroga, né? O Horácio Quiroga foi um grande escritor. Ele nasceu em 1878 e faleceu em 1937, com 57 anos de idade. Mas escreveu vários poemas, vários contos, e ele era assim a escrita dele era muito trágica. Ele falava de amor, falava de horror, falava de ódio. Então tem uma coletânea de vários livros. Então ele é muito famoso, foi um escritor uruguaio, do Uruguai, tá? E na América do Sul aqui, ele é muito conhecido, né? E também no mundo também como escritor. E tem um museu, a Casa Museu dele. Eu até comprei quando eu fui lá, há muito tempo atrás com a Marcita, eles têm uma camiseta com a foto, né? Com o desenho da fisionomia do Horácio Quiroga. Então, é legal para você conhecer um pouco as obras dele, né, a literatura, e porque ele é um escritor tão famoso. E tem, né? Ele falou da Anaconda. Então, ele também fazia contos figurados por animais, né? Então, tem muito interessante essa cultura literária, né, do Horácio Quiroga. Então, isso fica na cidade de São Inácio. Então, você está saindo de Foz do Iguaçu e olha que legal que você já está passando, assim, a cidade São Ignácio, você está passando por ela, né? Para ir para Pousadas, você vai ver à direita, assim, entrada, cidade de São Ignácio. Então, lá vai ter as ruínas para você conhecer, né? Que é uma das mais conservadas que tem, das 30, aproximadamente 30, né, ruínas de Missões, que essas 30 estão ao longo do Brasil, Paraguai e Argentina, nessa ruta dos Missões, né, das ruínas jesuítas, e também colégios, o Colégio Jesuíta, e tem o cemitério deles lá. Isso tudo na cidade de São Ignácio. E também tem a casa do museu aí do nosso escritor Horácio Quiroga, que é bom a gente conhecer um pouquinho da literatura também. Isso na mesma cidade. Então pega uma horinha, né? Saia bem cedo de Foz do Iguaçu. Você vai chegar em Pousadas e você vai chegar em Correntes no mesmo dia, se você quiser, né? Porque de Foz do Iguaçu a Correntes são 622 quilômetros. Então, se você sair bem cedo e manter uma média de velocidade, como eu falei para vocês vão conseguir ver tudo isso daí e ainda chegar aonde você deseja nessa primeiro dia de viagem, tá? O que eu faço como assim? Se eu tiver só eu com a Márcia, eu tenho um roteiro aberto. Eu vou decidindo aonde eu vou parar no dia a dia. Se eu estou levando um grupo comigo, né? Aí eu já tenho um roteiro certinho, fechado, aonde nós iremos dormir cada dia, quantos quilômetros por dia nós vamos rodar, aonde nós vamos parar, tá tudo certo, tá?
Então, se você está meio livre, então, assim, não tem pressa para ir chegar em Corrientes no mesmo dia. Você pode dormir na cidade de Posadas e fazer esse percurso mais devagar, tá bem? Que já são quase 400 quilômetros de Foz do Iguaçu a Posadas. Então, aí você passa uma tarde ali nessas ruínas, toma um bom café, um bom lanche, aproveita ali a história que tem dos jesuítas aqui na América do Sul, nessa faixa que eu estou falando para vocês, aprender um pouco sobre o Horácio Quiroga, esse escritor, passa uma tarde cultural, olha aí que legal, dorme em Posadas, depois vai num bom restaurante, toma um bom vinho, ou a sua cerveja que você gosta, ou água, e no outro dia segue caminho para Corrientes, seguindo a Ruta 12. Então essa primeira dica que eu e a Marcita passamos para vocês no caminho para Atacama. E Atacama não é só Atacama. Até chegarmos lá, tem muita coisa bacana, tá bem? Bom, passando por São Ignácio, Posadas é uma cidade grande, né? Se você quiser conhecê-la, aproveite a dormir lá e fazer um tour pela cidade. E depois, no outro dia, de Posadas, né, você segue ainda pela Ruta 12 até a cidade de Corrientes. Então, tem gente que não gosta de dormir em cidades grandes. Eles preferem dormir em cidades menores. Mas nesse percurso tem cidades menores, né? Itati, por exemplo, fica a uns 40 quilômetros antes de Corrientes. E lá tem também uma igreja que tem peregrinação religiosa, que é um centro, né, que é um centro religioso, a cidade de Itati, né? Então tem uma praça na verdade é uma catedral que tem lá. Então quem quiser ficar na cidade de Itati antes de chegar em Corrientes, fica beira o Rio Paraná ali, muito legal, né? Muito legal a cidade. E ali tem alguns hotéis para você, hostéis, né? Mas dá para ficar em Itati. Aliás, tem um hotel fantástico lá, né? Mas eu costumo, quando eu só estou com a Marcita, a gente fica num hotel bom, né? Mas não fantástico, digamos assim, né? Mas tem a gosto ali de quem quiser uma coisa melhor, tá bem? Então tá aí as dicas que eu vou passando para vocês. E esse lugar é peregrinação, todo mundo que compra um carro novo, uma moto nova, tem que vai lá benzer. Então, a Márcia tá falando, a Márcia tem uma cabeça aqui. Essa cidade, né, essa igreja, essa catedral, as pessoas que compram bens, como carros, automóveis, motos, eles vão lá benzer. Eles vão lá benzer, né? Tá bem? Então, acho que é a Santa de Itati, se eu não me engano. Nossa Senhora de Itati. Inclusive, tem a tua moto, tá? Eu tenho na Besouro dos Olhos, na minha moto. Eu tenho lá coraçãozinho, Itati. Eu amo Itati, né? Na verdade, a catedral, né? Que sempre é bom a gente benzer nossas motos, nossos veículos e pedir a proteção divina. Nunca é demais, não é mesmo? Tá bom? Bem, olha que legal, hein? Tá vendo? Corrientes, já estamos em Corrientes, tá, gente? Olha, aí a gente vai conversar sobre as ruínas de São Inácio de Mini, a gente vai falar sobre o escritor, vai falar sobre o colégio, vai falar sobre a estrada. Olha, pergunta aqui do Instagram, porque eles somem, eu perco as perguntas, tá? Tá. O Jorge aqui do Life Big Trail, o Jorge, ele está perguntando o seguinte: tu não precisa programar as pousadas ou hotéis com antecedência? Conseguimos sempre um quarto ou tem época que não dá, pois é muito cheio? Não, o Jorge está perguntando se há problema de você achar um lugar para dormir, né? Depende por quê? Depende da quantidade de pessoas, tá bem? Por exemplo, cidades grandes como Corrientes, Posadas, não tem problema, tem muitos hotéis. Você sempre vai achar um hotel porque são cidades grandes. E a rede hoteleira é grande lá, nessas cidades. Por exemplo, se você for, a sua esposa, sua namorada, se você for o casal, eu costumo viajar com a Márcia e procurando lugar no dia a dia. Atenção com um lugar específico que eu vou dizer para vocês. A cidade de São Pedro do Atacama.
mesmo você estando sozinho, dependendo da época, se for uma época de férias do brasileiros principalmente, gente, você vai ter dificuldade de arrumar lugar. Então, São Pedro do Atacama, eu já passei mais de 5 horas procurando um lugar para ficar, porque não tinha lugar em São Pedro do Atacama e éramos só eu e a Márcia. Então, por quê? Tava bom, a gente foi mais de uma vez lá, fomos umas 5, 6 vezes. Foi em julho, a gente estava voltando do Peru. Foi em julho, a gente estava voltando do Peru. Em julho, por exemplo, eu vou reservar antes, viu, Jorge? Eu não vou não vou deixar no dia lá. São Pedro do Atacama, no Chile. É uma cidade pequena, que é visitada por turistas de quase do mundo inteiro lá. Então, a rede hoteleira é limitada para a quantidade de gentes que querem conhecer o Atacama. Então, a rede hoteleira lá, ela é bem limitada e vai faltar lugar. Então, um dos lugares que eu chamo a atenção, que você tem que fazer com reserva com antecedência, mesmo se for só você e sua esposa, São Pedro do Atacama. Isso há necessidade de você fazer com antecedência. Senão corre o risco de você ter que dormir num albergue com um quarto com mais 20 pessoas junto. Tá certo? Bom, então, fora isso, outras cidades, eu não vejo assim tão problemática como São Pedro do Atacama. Se for pouca pessoa, só você e sua esposa, pode ir no dia a dia, com exceção de São Pedro do Atacama. Se você for em grupos, por exemplo, de 4, 5 amigos, 6 amigos, que vão precisar de 3, 4 quartos, aí já começa a complicar. Já começa a complicar porque você tem que arrumar 4 quartos. E às vezes o hotel que você está procurando não tem 4 quartos livres. Então, dependendo do grupo do qual você está indo, a quantidade de motociclista, eu aconselho fazer reservas com antecedência. Tá bem? Então, é isso aí. Tem uma colocação aqui do Flávio sobre a proibição de motos na via principal de Correntes, que dá acesso a ponte. É verdade. Flávio. O Flávio está falando... Agora tem Correntes e também tem resistência também tem. Cuidado, quem está indo para Correntes, né? A avenida, eu acho que é a Avenida Independência, é uma avenida enorme que atravessa Correntes inteira. É uma avenida larga, com várias faixas, só que moto, a hora que você entrar em Correntes, você já procura a via lateral à direita. Ali você vai ver um monte de motinhas. Isso você não vai ter muitas dúvidas, porque nessa via central não vai ter moto lá. Você só vai ver carros, caminhões. E no lado direito, assim que você entrar na cidade de Correntes, você já mantém essa paralela a essa avenida que atravessa a cidade inteira e vai pela paralela, tá? E às vezes tem umas rotatórias. Você faz a rotatória e continua em frente. Ah, mas parece que você vai sair para outro caminho. Não, você faz a rotatória, né? E continua em frente. E lá na frente você vai sair paralelamente a essa avenida central de novo. Ela é enorme, são quilômetros e quilômetros. Tá no Rio Paraná, tá? Ponte, né? Até isso, você só vai entrar nela a hora que for subir a ponte para atravessar o Rio Paraná, que a Márcia tá lembrando bem aqui. Tá bem? E a hora que você estiver indo para a Resistência, que fica uns 20 quilômetros para frente, mantenha a sua direita também em Resistência, tá certo? Porque vai levar multa se você entrar na avenida principal deles lá. Então, assim, atravessar Correntes e Resistência, mantenha a sua direita, não na faixa, não na avenida principal, mas na paralela. Porque não pode moto na avenida principal, que você vai levar multa. Multa, tá bom? Tá? E olha, você não vai ver muita placa assim, moto aqui não é proibido moto. Às vezes você vai ver essa placa a hora que você já tá, não dá para retornar mais. Então, assim, desculpa a expressão, mas é uma sacanagem, tá? A hora que você não tem mais como retornar, aí você vê a placa, tá lá, proibido moto. Aí é muito provável você levar uma multa e falar, mas não adianta explicar pro guarda. O guarda falou assim, você devia ter entrado à direita lá atrás. É isso que ele vai falar isso para você, tá bem? Bom, então, essa é a dica aí que o Flávio passou para nós. Eu só estou reforçando que, passando por Correntes e
resistência, mantenha na lateral direita, né, da via principal, para não levar multa. É só seguir as motinhas lá. Tem um monte de moto, você segue atrás. Beleza? Bom, agora a gente está saindo de Correntes, tá certo? E vai pegar a ruta 16. Opa, terminamos a ruta 12. Foz do Iguaçu a Correntes, 622 quilômetros. Já estou em viagem, já entrei no clima de viagem. E agora eu estou indo para a ruta 12, que são mais 900 quilômetros, até você chegar na ruta 9. Mas aí já estou lá no norte da Argentina, tá? Então, esses 900 quilômetros, tem gente... a noroeste, né? A noroeste. Isso. Pousadas Correntes. Agora uma atenção, você tem que ter fôlego para encarar essa ruta 16. Eu só queria dar fazer uma observação um pouquinho anterior. A hora que você estiver indo de Pousadas para Correntes, né, que são 320 quilômetros, por isso que eu gostaria que, talvez, se fosse possível, você dormir em Pousadas no primeiro dia. 380 quilômetros, mas se você for curtindo a viagem, você vai chegar tardinha lá. Por que eu falo isso? Porque no outro dia, quando você for de Pousadas para Correntes, você vai passar pelo Chaco argentino. São 200... Pousadas a Correntes são 320 quilômetros. Só que você vai passar por uns 200 quilômetros de uma reta no meio do Chaco argentino. E cuidado que essa reta aí vai ter guarda lá te esperando. Porque é um retão. 200 quilômetros de reta. É ali que os motociclistas costumam realmente acelerar. Porque não tem fim. 200 quilômetros de reta. Só que é um dos lugares mais lindos da Ruta 12. Que é entre Pousadas e Correntes. É o Chaco. O que é o Chaco? São banhados que você tem do lado direito e esquerdo, mas são banhados, às vezes, a água cristalina. Você vê assim do lado do asfalto, que tem aquele banhado, com água cristalina, você vê o fundo e você vê cheio de patos, marrecos, aves, da maior variedades possíveis. E aí você tem também o gado, cavalos. Gente, são 200 quilômetros de uma fauna que tem de animais, e também de plantações, e tem lá, parece um avestruz, uma ave que parece um avestruz, que é toda desengonçada, e às vezes você vê elas lá no meio, lá, olha, que é a coisa mais linda, é uma ave diferente, parece um avestruz, mas não é um avestruz, parece. Tem um que parece o tuiuiu. A Márcia está falando que tem uns que parecem o tuiuiu, ou seja, são 200 quilômetros de você brilhar os seus olhos de cenários, de assim... de uma coisa tão viva de animais e aves que é fantástico. Então não passe correndo esses 200 quilômetros depois de Pousadas em sentido a Correntes. Por isso que se você dormir em Pousadas e levantar cedinho, você não tem pressa para chegar em Correntes, que seriam mais 320 quilômetros para onde você vai dormir de novo, novamente. Então você faz devagar esses 200 quilômetros. Tira uma foto, faz uma filmagem dessas aves, desses animais, desse banhado do Chaco argentino. Simplesmente fantástico. Quando eu vou lá, a Márcia cada vez se assusta mais, porque cada vez eu vou diminuindo mais a velocidade. Eu atravessei já esses 200 quilômetros a 70 por hora. Assim, porque eu não queria que aquilo terminasse. Eu não queria chegar em Correntes, uma cidade grande, cheia de gente, cheia de movimento. Eu estava no meio do Chaco argentino, um cenário único. Então, eu quero chegar à noite só em Correntes. Eu vou devagar, eu vou curtindo aqueles 200 quilômetros que eu vou estar aqui registrado na minha viagem. E sem pressa para chegar no Atacama. Atacama vai estar lá. Tá certo? Deixa eu só falar dessa dica aqui do Edmilton Pires. Edmilton, eco! Ele está dizendo, dizem que as multas não chegam. Aí ele colocou em letra grande, é engano. Chega sim.
Você não sai do país se não pagar Se as não pagar multas. as multas. Fica a dica, é melhor evitar. Aí, É. tá vendo? Obrigada, Edmilton. É isso O Edmilton tá falando que tem gente que fala, não leva a multa. O Edmilton tá... mesmo. Que a multa não chega. Que a multa não chega, né? Então, assim, a multa tá registrada lá e ele falou que você não sai do país. O Instagram aqui tá... Só vamos reconectar, que ele fecha em 1 hora e a gente já tá voltando aqui no Instagram, tá, gente? Então, olha quanta coisa legal que a gente está falando hoje, de várias informações, várias mesmo, importantes, né? E dicas de viagem do Tutu Rossi, da Marcita e de todos vocês que estão aqui, enfim, enriquecendo essa live com sugestões e informações também, não é mesmo? Enquanto a Marcita reconecta o nosso Instagram, vamos ver quem mais está aqui. O Ulisses Lima chegou, o Brandon Lima, o Brandon tá aqui conosco. Ô, Brandon! O Brandon é amigão da gente. O Brandon Lima tá aqui. Então, o Edmilson, a Márcia já acabou de falar o que o Edmilson falou. O Dudu Cavalheiro tá aqui. Forte abraço, meu irmão. Ô, Dudu, fortíssimo abraço. Olha aí que legal. Eita, o Flávio tá falando. Eu, palpiteiro. Ô, Flávio, você sabe muito, né? Muita coisa. Isso, valeu mesmo, Flávio, valeu. Bom, então tá. Leia do Flávio aqui antes. O que o Flávio falou? Antes, da velocidade. Da velocidade? O que a Marcita achei? O Flávio falou assim, achei muito bacana manter a velocidade segura. Sim. Entre 100 e 110 km por hora. Lembrando que acima disso, você já ativa a glândula produtora da adrenalina. Que no primeiro momento é legal. Mas isso tem um preço, energia vital. Fazendo com que você, quando anda em alta velocidade, você chega mais rápido no destino, mas totalmente cansado. E beba água. Beba água. Opa, Flávio, valeu, Flavito, querido, tá vendo? Então, assim, não precisa passar de 110, né? Ou seja, você vai ter reações do seu corpo que vai realmente te estressar, te cansar demais. Só para no comentário do Matheus, lá de Belém, que ele falou da Virgem da Nossa Senhora de Itati, Itati, né? Ele está falando da Romaria lá de Belém, que vão muitas motos para lá. A Romaria de Belém, que é o Sírio de Nazaré, lá em Belém do Pará. São milhares de motos que vão lá para a Romaria lá de Belém do Pará do Sírio, não é isso? Isso. Não é? Então, Itati, Argentina também, é isso que nós estamos falando, né? Da santa lá de Itati. Bom, continuando. Bom, Corrientes. Então, eu já falei do Chaco, eu não podia deixar de chamar a atenção no sentido de você curtir esses 200 quilômetros antes de chegar em Corrientes. Legal? Chegando em Corrientes, durma bem, descanse. E no outro dia, ruta 16, 900 quilômetros. Ali é meio pedreira. Porque não tem um visual como a Ruta 12. É mais fôlego, tá? Mas, assim, eu acho que toda viagem tem que ter uns desafios. E, assim, parece que nunca chega na Ruta 9. Né? São 900 vai passar pela Quebrada de los Infiernos. Rio de los Mortos, Cruzada de não sei o quê. E assim vai. Mas... você, com certeza, vai superar esse desafio aí de 900 quilômetros. Enfim, o que acontece? 900 quilômetros é uma pernada boa. E não esqueça, dependendo da época do ano que você vá, é muito calor. E essa região do Argentina é quente, é abafado. Então, assim, você vai ter uma exaustão devido ao calor do dia. Então, andar 900 quilômetros para você sair de Corrientes, chegar em Salta, por exemplo, na cidade de Salta, que já está lá no norte da Argentina, é muita pedreira. Então, o que as pessoas fazem? O que eu costumo fazer? Eu costumo parar num hotel em Monte Quemado. É o Gran Cacho Hotel, tá? Eu não estou fazendo propaganda, porque, na verdade, gente, essa é uma região muito carente de hotelaria. Muito carente. Tem uns que ficam em Presidente Roque Sans Penha. Tá? Tem uns que ficam lá também, Presidente Roque Sans Penhas, que é uma outra cidade que tem hotelaria. Bem, o que acontece? De Corrientes a Presidência Roque Sans Penhas
fica apenas 180 quilômetros. Então você não vai sair de Correntes e dormir em São Roque, Sãs Penha. Você vai em frente. Só que se você for em frente de Correntes, depois de Roque, Sãs Penha, gente, você não vai achar um hotel ali. E você vai ter que ir embora. Aonde você vai achar um hotel um pouquinho mais decente? Na cidade de Monte Quemado. Que é isso que eu estou falando, que são 450 quilômetros para frente. E não esqueça, se tiver um dia de muito sol, e você indo a 100, 110 por hora, esse 450 quilômetros você vai chegar lá no final da tarde, em Monte Quemado. E outra coisa, depois de Monte Quemado, a hora que você sair de Monte Quemado para chegar na Ruta 9, você tem 50 quilômetros, logo após Monte Quemado, de buracos. É o único pedaço ruim da estrada até Atacama que assim, vai te judiar um pouco e você vai precisar de paciência. São 50 quilômetros terríveis de buracos. E eu não sei por que eles nunca consertam aquilo lá. Anos e anos e anos, aqueles 50 quilômetros de buraqueira tá lá. Então, se você pegar isso no final da tarde e com o sol na sua cara, pode ser que você não veja um buraco daquele e pode dar problema na sua suspensão, estourar um pneu, quebrar uma roda, não é mesmo? Então, assim, por isso, estrategicamente, por uma questão até de segurança, eu durmo em Monte Quemado. Para pegar esse trecho de 50 quilômetros durante o dia, que eu possa enxergar bem e que eu possa ir devagar. Eu vou levar mais ou menos esses 50 quilômetros, 1 hora para atravessar ele. Porque eu vou a 30, 20 por hora. Porque assim, ó, você vai desviando mesmo. Você vai a 20 por hora ali, ó. Andar 50 quilômetros a 20 a 30 por hora. Para você não quebrar a sua moto. Sua moto vai estar com garupa, muitas vezes, com 3 baús. E carregada e pesada. Se você cai de frente num buraco desse, é perigoso você estourar um pneu, quebrar uma roda, estourar os retentores da suspensão, ou seja, acabar a sua viagem ali. Então, são 50 quilômetros de paciência e muito devagar. E foco na estrada. Não tenha pressa. Logo você vai passar esses 50 quilômetros. Daqui a pouco você passa por ele. E se você sair cedo, você tem o dia inteiro até chegar, por exemplo, em Salta. Né? Salta é uma cidade que eu estou falando que é muito legal ficar em Salta, devido a várias coisas que você pode fazer lá também. E é uma cidade que tem uma gastronomia fantástica, uma rede de hotelarias muito boas. É a capital do norte ali da Argentina, junto com a cidade de Jujuy também, que é outro centro, né? que tem uma infraestrutura muito, muito boa. Ou seja, você saindo de Correntes, né? O que você deve fazer? Eu estou sugestão, você dormir em Monte Quemado, tá? E por quê? Já são quase 500 quilômetros você já andou, tá certo? E no outro dia, você vai ter mais uma pernada aí, de mais 400 quilômetros até Salta, tá? Então você tem mais 400 quilômetros ainda. Lembra que eu falei que era 900 quilômetros, tá? Então o que acontece? Você vai passar por esses 50 quilômetros, se você sair bem cedo, tranquilo, porque você vai ter o dia inteiro para você andar 400 quilômetros. Então você vai atravessar essas buraqueiras sem estresse, sem pressa, tranquilo e vai indo, tá? Aí você vai encontrar a Ruta 9, a Ruta 9. Pegando à direita da Ruta 9, você vai ter opções. Ou você vai para a cidade de Jujuy, que é uma bela de uma cidade, ou vai para Salta, ou vai para Purmamarca, que já é caminho para São Pedro do Atacama na Ruta 52, ou você vai para Ticara, que ele chama Tilcara, mas ele chama Ticara. O que eu sugiro? Aí vai depender do seu tempo. Vai depender do seu tempo. Por isso que eu falo, Atacama não é só Atacama. Até chegarmos lá, tem um universo de coisas legais para você visitar, já que você está indo para São Pedro do Atacama. Tá bem? Então, pare em Salta. E, se possível, faça um passeio, que só esse passeio já vai valer a viagem, que é o trem de Las Nuvens. Você vai ir por um trem pela Cordilheira dos Andes e tem alguns trechos que você vai estar acima de 4.200 metros de altura. Isso você sai da cidade de Salta nesse trem, é um passeio de um dia inteiro, né?
Então você vai de trem e volta de ônibus. Tem algumas opções de trechos de transporte, de translados. O que eu aconselho é você entrar no site Trem de las Nuvens, Salta, Argentina. Dê uma olhada no roteiro, dê uma olhada como é que, por onde vai passar esse trem. É pela Cordilheira dos Andes. É uma das coisas mais lindas do mundo. E depois você vai estar no lugar. Como é que é? Aqui, só um segundinho, gente. Aqui, e Santo Antônio de los Cobres, que é uma cidade que fica altíssima, né? O viaduto La Polvorilha, com 2 L's no final, Polvorilha, se for em meio espanhol. Ou seja, esse viaduto, gente, tem 4.000 metros de altitude, assim, enorme, é alto, é um dos mais altos que tem de altura, né? De altura, né? É um dos mais altos que nós temos na América do Sul. E é lá que é a linha final desse trem. Ele vai um pouco mais, uns 15 quilômetros para frente, aí ele retorna. Ou seja, você está fazendo um passeio por uma das regiões belíssimas da Argentina pela Cordilheira dos Andes e de trem. É algo diferente, não é mesmo? Trem de las Nuvens, tá? E você você sai de Salta, Cerrillos, né? Santo Antônio de los Cobres e até lá Polvorilha. Então, ou seja, é um passeio fantástico que a gente deve fazer pelo menos uma vez, quem está indo para a Argentina e norte da Argentina, cidade de Salta. E não esqueça que Salta tem excelentes restaurantes com carnes maravilhosas, que você pode ter assim um jantar dos deuses, com aquela carne assim que, queira ou não, argentino é bom de carne, eles sabem fazer e tem ótimos restaurantes, né? Mas só, tem uma pessoa que está perguntando aqui, que é do Zangas Rock, do Motoclube. Zangas Rock. Tá perguntando qual moeda levar? Dólar e pesos. Dólar e pesos, a pergunta. Bom, estão perguntando aqui o que levar de dinheiro, dólar ou peso? Não, dólar e peso. Dólar e peso. Olha, é do Zangas Rock, é do Motoclube. Motoclube. Zangas Rock. Volta e meia eu falo sobre essa questão do dinheiro, né? E é importante numa viagem, óbvio. O que eu faço é o seguinte: eu levo sempre o papel moeda do país que eu vou. Eu compro aqui no Brasil já. Eu levo um pouco de dólares, mas não vai ser minha moeda de troca, só por uma necessidade. Eu levo meu cartão de crédito habilitado e muitos locais não aceitam outros cartões a não ser o Visa. Não sei porque é assim lá na Argentina. Estou falando por enquanto na Argentina, tá? Ok? Se você vai lá com Mastercard ou com uma outra bandeira, muitos estabelecimentos, eu não sei porque eles não aceitam. Então, o que eu consigo passar de cartão de crédito lá, e que não são em todos os lugares, embora já melhorou muito, é bandeira Visa. Bandeira Visa, cartão de crédito internacional. E não esqueça de liberar o seu cartão antes de viajar. Então, o que eu levo? Eu levo um cartão de crédito, bandeira Visa, eu levo um pouco de dólar. Quanto um pouco de dólar? Eu levo mais ou menos uns 500 dólares. Tá? Depende de quantos dias, depende, mas assim, eu levo uns 500 dólares, tá? E o resto eu compro aqui no Brasil, nessas casas de moedas, pesos argentinos, eu faço as contas, quanto que eu vou gastar mais ou menos em pesos argentinos, e pesos chilenos, se eu estou indo para Atacama. Não deixe para trocar lá. É um estresse, às vezes a taxa que você vai pegar de câmbio lá é pior do que aqui do Brasil, e além de você perder tempo com isso. A sua viagem tem que ser, você tem que fazer valer cada minuto. E não perca tempo procurando casa de câmbio para trocar o seu dólar, para trocar o seu real, se você tentar trocar reais, etc. O que eu faço? Quantos que eu vou gastar na Argentina de grana? Quanto que eu vou gastar no Chile? Isso envolvendo já os passeios e tudo mais. Eu compro aqui pesos argentinos, eu compro aqui pesos chilenos, e levo um pouco de dólar e cartão de crédito. E chegando lá eu pago tudo em dinheiro. Hotel que aceita cartão de crédito, aí você até pode pagar o cartão de crédito, hotéis, tá? Então, algumas coisas, por exemplo, alguns postos de gasolina, dependendo da bandeira, já também aceita o cartão de crédito.
né? Para você pagar. Então, dependendo de alguns lugares, o cartão de crédito também resolve. Só que não esqueça que tem as taxas para você pagar usando o cartão. Então, o que que eu faço? Eu compro dinheiro aqui da moeda e levo no meu bolso. Né? Eu já falei que eu tenho uma cinta que eu guardo tudo dentro da cinta, uma pochetezinha que eu guardo dentro da cueca aqui, a Márcia guarda um pouco e vamos embora. Tá certo? É isso que eu faço em relação a dinheiro. Eu levo o suficiente para não precisar trocar nada lá fora. Tudo eu tenho aqui e pago em cash. Efetivo, que eles chamam, efetivo, né? Pagar em efetivo é pagar em dinheiro, tá? Então eu pago em efetivo. Tanto é que você está abastecendo a moto, o frentista fala assim para você, efetivo? Aí você fala efetivo. Quer dizer, ele já tá, você vai pagar em dinheiro? É isso que a primeira pergunta que ele faz para você é efetivo. Você vai numa loja, eles falam assim, efetivo? É, efetivo. Entendeu? Fica tudo mais fácil, mais rápido, mais simples e sem problema. Leva o dinheiro do país que você vai no bolso e compra aqui no Brasil para não ter problema de perder tempo lá fora. Tá legal? É isso aí. Continuando. Bem, nós já estamos em Salta, não é mesmo? Andando lá. Deixa eu falar aqui, porque Opa. vai fechar isso aqui. Vai? Não, daqui a pouco fecha. Tá. O Fábio falou da questão de passar pelo Termas do Rio Hondo. Cafaiate, Salta. Não é o que você acha? De Cafaiate? Bom, já é um outro roteiro, né? Roteiro. É outro. Quem está perguntando? É o Fábio Araújo. É o Fábio Araújo. Boa noite. Bem, é um outro roteiro. Você, na verdade, ao invés de ir direto para Salta, digamos assim, você ir para o Cafaiate, passar por Termas do Rio Hondo. E aí você não passa nesses quilômetros cheios de buracos. É outro roteiro, tá? Mas aí, bom, é um outro roteiro. Mas o que eu posso falar é legal. Também faz parte aqui. Quem não quiser pegar a Ruta 16 inteira, que são 19 quilômetros, vai chegar um momento, próxima cidade de Presidente São Roque Sans Penha, que você vai virar à esquerda, sentido a Cafaiate. Cidade de Cafaiate, tá? Certo? Não, você vai passar lá pelo... Você vai passar pela Tafí del Valle, cidade de Tafí del Valle, aí você vai sentido a Cafaiate. Tem que olhar o mapa aí para esse roteiro, que esse roteiro é legal também, tá? Então você pode passar pela Termas de Rio Hondo, Tafí del Valle, Cafaiate Salta, que é onde a gente está agora. Não, mas tem gente que vai para o Termas do Rio Hondo e dali vai para Salta, não vai para Cafaiate. Não, mas se você já está em Termas do Rio Hondo, eu já estou falando outro roteiro que você vai para Cafaiate, que vocês, quem já me conhece sabe o quanto que eu gosto de Cafaiate, porque é uma cidade que é muito acolhedora e tem vinícolas. E tem a Ruta 40 também. Você passa lá pela Ruta 40, um pedaço da Ruta 40. E depois de Cafaiate a Salta, você pega a Ruta 68, que é uma das mais lindas da Argentina, que são 250 quilômetros de Cafaiate a Salta, de uma estrada simplesmente maravilhosa, incrível. Então é um outro roteiro que você está indo para o Atacama, mas você está passando pelas Termas de Rio Hondo, aí você vai lá no museu, né, da Termas de Rio Hondo, né, lá no museu da motos, enfim. Aí você também você vai para Tafí del Valle, você vai passar pela Quebrada de Del Infernilho, que é linda, linda, linda. Você sobe a 3.200 metros de altura e depois você também passa pelo Museu de Pachamama. Até falei um pouco do dia 1º de agosto, foi celebração da Pachamama, que para eles é uma celebração da Mãe Terra, é um agradecimento, uma oferenda que eles fazem num pote de barro, que eles fazem um buraco no chão e colocam comidas, bebidas e várias coisas, tá? Isso é Pachamama, que também tem um museu em Marcha del Valle, na cidade de Marcha del Valle, antes de Cafaiate. Bom, mudamos um pouco o roteiro, é uma outra alternativa, e chegamos num ponto comum, que é Salta, para ir para São Pedro do Atacama. Quem vem de Cafaiate ou quem vem da Ruta 16, encontrando a Ruta 9, ele tem a opção de ir para Cafaiate, Jujuy, Purmamarca, Tilcara. Essas cidades, gente, cada uma delas tem seus atrativos fantásticos. Eu já falei uma das coisas em Salta, que é o Trem das Nuvens. Tem um museu também. Tem um museu que é muito interessante lá em Salta,
que eu não vou detalhar tudo, mas tem um museu que vale a pena você conhecer também na cidade de Salta, tá? As múmias, né? As múmias, Lá. as 3 meninas foram achadas lá na Cordilheira dos Andes, a não sei de quanto tempo, de tempo, mas assim, não sei dizer quantas centenas ou milênios de anos atrás acharam lá 3 meninas, as múmias que estão assim, numa condição muito boa ainda, conservação. E é muito famoso esse museu devido a essas 3 meninas que foram encontradas nos Andes, né? E depois você segue caminho pela Ruta 9, gente, até a cidade de Tilcara ou Jujuy. Conheçam. Então, assim, antes de chegar em Atacama, eu gostaria, como motociclista que gosto de conhecer coisas, fica aí 1 ou 2 dias em Salta, façam lá um city tour em Salta, que tem um ônibus que vai percorrer lugares bacanas em Salta. Faça esse passeio das Trem de las Nuvens, vá no museu e vá em bons restaurantes em Salta. Olha que legal, cidade de Salta, para ficar 2 ou 3 dias. Depois dali, você pode ir para a cidade de Jujuy, né, mais ao norte, ou eu até aconselho ficar na cidade de Tilcara, antes de Purmamarca. Tilcara é uma cidade antiga, que a construção dela é muitas casas de adobe, com as pedras das montanhas. Lá você está também, para chegar em Tilcara, você está passando por uma quebrada, por um vale de montanhas também, cercadas de montanhas, uma rodovia que é a coisa mais linda do mundo. Tá? É uma região de montanhas coloridas, assim como Purmamarca. A cidade de Purmamarca é menor que Tilcara, né? Ela tem uma praça com várias lojas, também rodeada de lojas que tem, como é que fala? Artesanatos regionais, lhamas, tem animais de lhamas para você tirar uma foto. E lá tem o Passeio Colorado, que você faz por entre as montanhas, são montanhas coloridas, uma estradia de terra que você faz, dá para fazer de moto, tá? E é lindo, gente, você fazer esse Passeio Colorado, fazer um piquenique no meio das montanhas, levar uma cestinha. Quem dormir em Purmamarca, né? Quem dormir em Purmamarca, dá para você pegar uma cesta de piquenique, uma bolsa, levar os lanches e fazer esse trajeto, Passeio Colorado, que chama, de a pé. Você vai fazer umas 3 horas, andando devagarzinho, né? E ali tem montanhas que, dependendo de onde você está, que tem eco, que parece uma caverna, assim, que o pessoal vai lá, toca gaita, toca violão, então aquilo ressoa entre as montanhas, assim, é muito legal. Então, o que eu falo antes de chegar em Atacama? Pegar 2 ou 3 dias em Salta, ficar um dia, né, inteiro na cidade de Purmamarca para fazer o Passeio Colorado e curtir a cidadezinha, que é muito aconchegante. Ficar pelo menos 1 ou 2 dias também na cidade de Tilcara. Tilcara também tem bons restaurantes, bons hotéis. E quem puder ter um dia a mais, esticar um pouquinho, que é muito próximo a Tilcara, fica a 45 quilômetros, sentido a Bolívia, uma cidade chamada Humahuaca. Humahuaca, a 22 quilômetros dessa cidade, só que aí é rípio. Aí o cara já tem que manjar um pouquinho de estrada de terra, de pedra um pouco solta, mas dá para ir. É chão batido, mas é rípio, cascalho. 22 quilômetros, você vai subir a 4.370 metros de altura até um local chamado Hornocalo, que são as montanhas 14 colores, famosíssima. São, assim, algo imperdível. São montanhas na formas piramidais, todas coloridas, gente, todas coloridas. Então, isso fica localizado na cidade de Humahuaca, é com H, Humahuaca, tá? E ali você pega uma estrada à direita de Humahuaca, a 22 quilômetros você vai chegar em Hornocal. Vale a pena. Para quem está indo para o Atacama, você fazer este pequeno roteiro, este pequeno tour por estas cidades no norte da Argentina. Então, Salta, Jujuy, Purmamarca, Tilcara, Humahuaca e as montanhas coloridas de Hornocal e também do Passeio Colorado. Essas são as dicas que o Tutu Rossi e a Marcita passam para vocês no norte da Argentina, antes de chegar em São Pedro do Atacama, que é a cidadezinha que fica no coração
do deserto de Atacama. Olha só que viagem, hein, gente? Quem disse que Atacama, né, é só Atacama? Atacama não é só Atacama, como vocês estão vendo. Até chegar lá, você já fez um baita de um viajão, não é? Já conheceu um monte de coisa que você fala assim, meu, que viagem é essa, cara? Meu Deus do céu. Então, faça um roteiro legal até chegar em Atacama. Atacama é outro sonho, tá? Mas até chegar lá, você vai viver vários outros sonhos. Porque são cenários incríveis, tudo isso que eu estou passando para vocês. Incríveis, incríveis. Aí, saindo da cidade de ou Salta, ou de Jujuy, ou de Tilcara, ou de Purmamarca, que todas elas ficam no caminho para a Ruta 52, que sai ali da cidade de Purmamarca, em sentido à cidade de São Pedro do Atacama, né? Que você vai passar pelo Passo de Rama, que é um dos passos mais lindos também que tem aí, dentre muitos passos, né? E ali você tem, antes de chegar em Passo de Ramas, subindo então, saindo de Purmamarca, você vai seguir a Ruta 52 e você vai começar a subir. Você sabe o que você vai subir? A Cordilheira dos Andes, que é Cuesta de Lipã. Este trecho que você vai subindo a cordilheira, ele é conhecido como a Cuesta de Lipã. Então, olhem aí no Google, escrevam Cuesta de Lipã, Purmamarca. Aí você vai ver cada foto, gente. É um dos trechos mais lindos da viagem para o Atacama. Eu sempre chamo a atenção que ali você tem que subir devagar, você vai subir a 3.200 metros de altitude e sobe muito acentuadamente, ou seja, você vai subir muito rápido, né? Então, você vai sair de 2.400 metros e de repente você vai estar lá você vai a 4.200 metros, a 4.200 metros e descer a 3.600, que é as Salinas Grandes, onde é que tem o Salar Salinas Grandes. Então, saindo de Purmamarca, você tem que estar descansado, você não pode ter comido comida gordurosa, dormir cedo, evitar bebida alcoólica na noite anterior, porque você vai subir a 4.000 metros de altitude e você vai subir muito acentuadamente. Ou seja, você vai sair de 2.400 metros e você vai para 4.200 metros. Você vai subir 2.200 metros ali em questões de 60 quilômetros. Olha só que loucura. Essa é a Cuesta de Lipã. Então, para você não ter o mal da altitude, passar e ficar enjoado, da tontura, da apagão, né? Apaga mesmo. E Deus o livre, né? Você passar mal a ponto de ter que voltar. O que é o conselho para a altitude? Um deles é você dormir bem à noite, não levantar com sono, nem enjoado, nem de ressaca, né? Tá certo? Principalmente evitar isso. E muito líquido. E vai subindo a Cuesta de Lipã devagar. Tem vários pontos para você parar. Tem acostamento, tem local para você tirar fotos. E ali vai ter um marco que vai estar lá 4.370 metros de altura. Jujuy, que é uma placa que você está subindo a Cordilheira dos Andes. Ajuda aí, gente. Né? Tá certo? Então, esse é um dos trechos, para quem está indo para o Atacama, mais lindo da viagem. Então, o que eu aconselho? Você dormir na cidade ali de Purmamarca ou de Tilcara, principalmente uma das duas. Salta fica a 200 quilômetros da Cuesta de Lipã. Então, você vai gastar ali umas 4 horas saindo de Salta para você subir a Cuesta de Lipã. Então, você já está chegando ali meio cansado. Então, o que eu aconselho é você dormir em Tilcara ou em Purmamarca, para depois sair bem cedo, subindo a Costa de Lipã. Devagar. Tá certo? Vai parando, vai tomando água, e vai curtindo o cenário, o visual, e vai subindo devagar. Você vai subir esses 60 quilômetros aí, até chegar ali em Salinas Grandes, que é um outro cenário fantástico. Desde que não tenha pressa, porque a altitude ali vai ser violenta. Então, é só você estar descansado, não comer comida gordurosa, tá bem? E com bastante líquido. E subir devagar. Vai subindo. 20 por hora, vai parando, sobe mais um pouco. Você vai ter o dia inteiro ali para subir.
O que eu aconselho depois? Você dormir na cidade de Susques. De Susques. Ah, fica quanto ali? 200 quilômetros para frente? Algo assim. Puxa, mas é um dos trechos mais lindos que tem da viagem sua para o Atacama. Não tenha pressa nessa região que eu estou falando, que você está subindo a cordilheira. Quantas vezes a gente sobe a cordilheira na vida? Às vezes uma vez. E você quer subir ela correndo? Tá certo? Então, faça devagar essa viagem para Atacama, gente. Por isso que Atacama não é só Atacama, é uma coisa linda que tem até chegar em Atacama. Saibam viajar. Saibam aproveitar cada dia da viagem. Planejem bem tudo, estudem, pesquisem bem tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu só estou dando dicas, tá? É claro que você tem todo um material enorme de pessoas que conhecem muito mais com detalhes do que eu. Você tem blogs, você tem sites, você tem grupos de WhatsApp que pode se informar cada trecho desse que eu estou falando com vocês. Você pode ir muito bem informado sobre tudo isso. Eu só estou passando dicas de roteiros para vocês, tá? Eu não estou detalhando ponto a ponto de cada um. São ideias de roteiros e de lugares para vocês conhecerem. É óbvio que você vai precisar de uma pesquisa mais profunda, conversar com mais gente, saber mais detalhes, tá bem? Mas vocês guardam os nomes que eu estou passando para vocês. Bom, em Susque é uma cidade antiga, pequenininha de tudo. E Susque tem pouca hotelaria. Tem 2 ou 3 pousadas, mas a 5 quilômetros para frente de Susque tem o Passo Chicos, que é um hotel maior, que geralmente tem lugar, tá? Tem vários apartamentos, e aonde muitos motociclistas param ali antes de atravessar o Passo de Rama. Porque não é aconselhável você chegar em Passo de Rama depois de 1h da tarde. Tá? Por quê? Porque já está ficando tarde para você chegar em São Pedro do Atacama. Porque de Passo de Rama a São Pedro do Atacama, você ainda tem pelo menos mais umas 4 horas de viagem. E escurece rápido. Depois das 5 horas é frio, você está no deserto. Depois que o sol se põe, a temperatura despenca lá embaixo. Então vai ficar muito frio e você vai começar a viajar já meio no escuro. Então o que eu aconselho vocês fazerem? Sair de Purmamarca ou de Tilcara ou até de Salta e dormir em Susques antes de atravessar o Passo de Rama. Que de Susques até o Passo de Rama tem mais ou menos uns 100 quilômetros ali. Então, tá? Para você chegar no Passo de Rama ainda antes do meio-dia, antes da 1 da tarde, você não pode estar muito longe, né? Por isso que eu aconselho vocês dormirem ali na cidade de Susques e tem a 5 quilômetros para frente o Passo Chicos, que é um hotel grande, enorme, tem posto de gasolina que abasteça a sua moto ali, tá bem? E no outro dia, aí sim, você vai chegar em São Pedro do Atacama, partindo de Susques. Aí não esqueça que dependendo do movimento, você vai demorar um bom tempo para atravessar o Passo de Rama. A última vez, não sei se foi a última vez que eu fui com os amigos, nós levamos umas 3 horas, então até que sentamos, tem foto nossa lá, um dormindo, outro esticado lá no chão, no meio das pedras, e outros tocando uma gaita e dançando. Então, assim, levamos umas 3 horas para fazer todo o trâmite de imigração e de aduana, que você tem a migração, que é como pessoa, e você tem a aduana, que é a moto, veículo, tá? Para fazer o trâmite para entrar no Chile. E eles revistam tudo, tá? A polícia chilena, ela pede para você abrir os baús, eles olham, perguntam se você não está levando nada de perigoso, nada de comida, nada disso, nada. Ou seja, esteja preparado para o Passo de Rama, para que você possa ser que você fique um bom tempo ali, até estar tudo certinho e continuar a viagem. Pode ser rápido? Pode. Mas é bom você ir preparado já. Opa, eu vou com paciência, que às vezes aqui pode demorar. E dependendo do movimento, gente, dependendo da época do ano que você vai, tem filas. Você vai ficar lá atrás, porque tem um monte de carros na sua frente de motos. Então você vai ficar um bom tempo até você chegar na aduana, porque você vai ter um monte de carros na sua frente. Dependendo da época do ano que você vai, batata, porque tudo asfaltado tá lá. Então todo mundo quer ir pelo asfalto também. E é uma ruta, esta ruta 52, que é o único caminho. Depois tem a ruta 40, mas a ruta 40 é rípio, é pauleira, que é outra que você sai lá em Susques. Você sai em Susques, tá? Que é outra alternativa, é você vir pela ruta 40 e sair em Susques. Mas não vou entrar nesse detalhe, não.
É isso que eu estou falando para vocês. Pegue a Ruta 52, Purmamarca, Susque, Passo de Rama. Depois de Passo de Rama não tem outro caminho. É só essa estrada que vai sair em São Pedro do Atacama, que é o coração do deserto de Atacama. Então esse roteiro, gente, que eu estou passando para vocês, é sensacional, é fantástico, de coisas incríveis que vocês têm para conhecer antes de chegar em São Pedro do Atacama, tá bem? Então esse é o roteiro que eu gostaria de passar hoje para vocês, que é a nossa primeira parte da nossa conversa curta com Tutu Rossi e Marcita, que é Atacama não é só Atacama, porque como vocês estão vendo, tem uma viagem incrível antes de chegarmos lá e de conhecermos vários outros lugares, tá bem? E chegando em São Pedro do Atacama, o que eu aconselho fazer? Tem vários passeios, Já tivemos lives sobre isso, só de São Pedro do Atacama. Eu já mostrei em lives várias passeios e lugares imperdíveis que você deve conhecer lá. Eu não vou relatá-los aqui nessa live, porque a ideia aqui foi chegar até em Atacama, em São Pedro do Atacama, né? E as coisas bacanas, algumas delas, que tem várias outras. Você não falou daquele ônibus que é escondido lá, né? Ah, tem um ônibus que só tá a carcaça desse ônibus no meio do deserto lá, e tem as pessoas saem procurando. Eu acho que tá depois do Passo de Rama. Não sei, procura aí. Quem souber do ônibus, que só tem a carcaça dele, que você tá na Ruta 52, sentido para São Pedro do Atacama. Isso vai ficar à direita. É uma estradinha de terra, claro, né, de cascalho, que você vai, e lá, num lugar, tem um ônibus abandonado, só tem a carcaça dele, do ônibus inteiro, e ficou famoso esse ônibus, porque as pessoas vão lá, tiram foto, etc, né? Tá? Eu não fui nesse ônibus, mas eu já vi várias fotos dele, e a Márcia está lembrando que tem também esse ponto turístico que virou esse ônibus para caminho do Atacama, tá bem? Então a Marcita... bom, então, é isso. Depois do Passo de Rama, que Jama, né? J-A-M-A, Passo de Jama, que soletra, que fala Passo de Rama. Gente, eu gosto de água, vocês sabem, né? Quem me conhece, eu adoro água. O que acontece? Se você sair cedo de Susques, você vai ter o dia inteiro de Susques até São Pedro do Atacama, são 370 quilômetros. 370 quilômetros. Você fala assim, nossa, tá pertinho. Não é pertinho. Não esqueça que a estrada, você não vai poder... Tem várias placas, devido às jarradas de vento, que você vai a 70 por hora, gente. 70 por hora. Significa que esses 370 quilômetros, você vai levar o dia inteiro para chegar até São Pedro do Atacama. Isso, não esqueça que você tem a aduana ainda para fazer. Bom, mas se você sair cedo, você vai passar a aduana, depois de todo esse trâmite aduaneiro, você vai por uma estrada linda e você vai chegar numa região que você vai começar a encontrar lagoas. E com um visual do fundo da lagoa de montanhas que tem muita região, essa região é região vulcânica, tá? Então tem muitos vulcões, é um cenário que parece que você está em outro planeta. Então é uma parte da estrada que você vai ter, gente, saindo de Purmamarca até chegar em São Pedro do Atacama, que é algo fantástico. Então, assim, São Pedro do Atacama é onde você vai parar para fazer os passeios mas assim, até chegar em São Pedro, você vai ter um visual, e não é só visual, você pode vivenciar, você pode ter uma experiência de vida. O que eu fiz numa dessas viagens? Numa dessas lagoas, e não esqueça que geralmente o pessoal vai lá pelo verão, dezembro, janeiro, fevereiro, que é quente. Então eu estava suado, tudo melecado, a roupa, né, já grudando no corpo. O que eu fiz numa lagoa dessa? Entrei com a moto ali na estradinha, próximo a essa lagoa, tirei a jaqueta, tirei a blusa, olha, só fiquei de cueca, só de cuecão, tá certo? E ó, entrei e dei uns mergulhos, água gelada. Gente, imagina uma água gelada, mas aquele visual, aquele céu azul de estralar, assim, aquele azul, aquelas montanhas, aqueles vulcões, e você lá dentro daquela água, assim, gente, se refrescando, olhando a sua moto, a Marcita ali,
também curtindo ali o visual. É um momento que não tem como explicar, não tem como passar para vocês essa sensação, sabe? Você no meio do deserto, no meio de uma lagoa, sabe? Olhando esse cenário. E como a lagoa não fica bem na estrada, fica um pouquinho afastado, não tem as pessoas ali em cima de você. Deu para tomar banho de cueca sem chamar a atenção de ninguém. A não ser de um patinho que estava ali na lagoa. E tinha um pato nessa lagoa. E eu até brinquei de tentar pegar o pato, né? Ele mergulhava, eu ia atrás. E assim, é um lazer. É um momento que você está curtindo a viagem, dando um mergulho numa lagoa. Ali já é deserto do Atacama. Não é só São Pedro do Atacama. Toda essa região já é Atacama. Então já estamos curtindo o deserto de Atacama. Tá bem? E depois desse banho refrescante, sabe? E aí vem aquele vento de novo, você na moto. E aí no final da tarde você está chegando na cidade que eu amo, que assim, de paixão mesmo. Que é a cidade que, que cidadezinha show. São Pedro do Atacama. É ali que você vai fazer os passeios, que você vai... Eu aconselho o seguinte, Tutu, é estrada de rípio, de asfalto? Depende do passeio que você fizer, é rípio, tá? Ali tem que se informar. Eu não vou de moto nos passeios onde são rípio a estrada. Por quê? Tem muita costeleta de vaca, porque tem muito vento. O que o vento faz com a estrada de terra? Ela faz aquelas ondas, aquelas corcovas, que é costeleta de vaca, e a sua moto, gente, parece que vai... Opa, saiu aqui, só um minuto, gente. Peraí. Ixi, saiu. Opa, voltou. Não, peraí, Marcita aqui. Peraí, gente, saiu aqui. Onde é que tá o... É que focou você aqui. Aonde? Aqui, parei. Aí. É que tinha saído o Facebook. Não, saiu não. Ele deu um chuvisco aqui. Bem, então, o que eu estou falando é que, estando em São Pedro do Atacama, eu costumo pegar uma agência de turismo lá e fazer os passeios. Porque você vai judiar muito da sua moto naquelas estradas de terra lá, de rípio. Vai judiar mesmo. E, por exemplo, o Geyser del Tátil, que é muito conhecido, fica a 80 quilômetros de São Pedro. Só que é 1h30 de viagem e você vai andar 80 quilômetros de uma estrada pauleira. Então, 80 de ida, 80 de volta, são 160 quilômetros de rípio que você pode quebrar a moto, que você pode cair, pode se machucar. Então, pega uma van, vai curtindo a van, vai descansando, porque para ir para o Geyser del Tátil, você vai sair mais ou menos umas 5 da manhã. Porque você tem que chegar lá quando o sol estiver nascendo, que é o lugar, que é o horário mais legal, interessante. Porque quando o sol ele nasce, ele começa a esquentar ali, e com essa diferença de temperatura, aí começam os geysers, né, a jorrar aquela água fervendo lá para cima e tal. E isso acontece o dia amanhecendo, tá? Nascendo o dia. Então, é por isso que ele sai 5 da manhã de São Pedro, para dar tempo de você chegar nesse horário lá no Geyser del Tátil. Agora, eu assim, quem quiser ir de moto, vai. Legal, dá para ir? Dá para ir. Só que vai judiar um pouco da sua moto. E como a maioria dos passeios naquela região é rípio, tá? Mas que às vezes quer andar de moto, eles também tem muita moto para alugar. Bom, a Márcia está falando aqui que São Pedro tem motos para alugar. A gente nunca alugou uma moto, né? Lá, porque eu sempre fui com a nossa e também peguei uma van para fazer esses passeios. Mas a Marcita está falando que dá para alugar uma moto lá em São Pedro, e uma moto pequena, menorzinha, mais leve, e é legal também, hein? Aí, a Márcia deu uma dica boa, você fazer isso daí de moto. Tem gente que não abre mão, né? Tem gente que quer ir com a dele, quer tirar uma foto dele lá nesses lugares. Eu acho fantástico isso, né? Só que às vezes, bom, enfim, né? Essa decisão é de cada um. Gente, chegamos em São Pedro do Atacama, tem um monte de lugares para ir. As Pedras Rojas, as Pedras Vermelhas, é um lugar de pedras realmente vermelhas, que tem lagos lá, assim, um azul, verde esmeralda, dessas cores, com montanhas no fundo. Vale a pena fazer alguns passeios lá em São Pedro, tá? E depois de lá, até Antofagasta, que é no Pacífico, que
né? E obviamente quem vai para São Pedro do Atacama quer chegar no Pacífico. E aí são mais 460 quilômetros até Antofagasta. E indo para o sul, na Ruta 5, já tudo isso no Chile, você vai para a Mão do Deserto. A Mão do Deserto não fica na cidade de Antofagasta. Ela fica a 60 quilômetros para o sul. Então, você tem uma boa pernada até chegar na Mão do Deserto ainda. Porque de Antofagasta até a Mão do Deserto são 60 quilômetros de ida, 60 de volta. Então, são 120 quilômetros, tá? Então, é bom você ter todo um roteiro, um planejamento, para não fazer nada à noite, ou corrido no final da tarde. E não esqueça que a partir das 2 da tarde, 3 da tarde, costuma vir uma ventania que leva tudo. Então, os melhores passeios se faz de manhã até no começo da tarde. Evitem de fazer passeios depois das 3 da tarde, que aí pode pegar uma ventania e você não curtir bem o seu passeio. Então, os passeios no Atacama, gente, se faz bem cedo, tá? Bem cedo mesmo, para voltar já no começo da tarde para São Pedro do Atacama, para Antofagasta, a região que você for. Então, em deserto, não se faz passeios a partir da metade da tarde para frente, para anoitecer. A não ser para ver Tá? as estrelas. Ah, tem a Márcia também. Hoje a Márcia está com a corda toda. Tem um passeio que é observar as estrelas, tá? Não sei como é que chama, lá, as estrelas. Então, tem telescópio, tem o astrônomo lá, o astrofísico, enfim, que vai explicar para você a constelação, os planetas. E eu não fiz esse passeio, mas gostaria de fazer. Imagina aquele céu de Atacama, diz que é um dos mais lindos para observar, né? À noite. Eu observo. É o maior telescópio. Tanto é que tem lá o AMA, né? o ALMA, que é um centro, né, de pesquisadores, né, do espaço cósmico, enfim, devido a um dos céus parte do céu mais limpo que tem, né, do planeta, que é a região do Chile ali. Não esqueça que o deserto de Atacama é um dos mais áridos do mundo, é seco, né? Diz que é o mais árido. Isso significa que você vai ter uma atmosfera limpa para você fazer observação no céu. É por isso que lá tem os centros astronômicos, etc. Tá? Os maiores do mundo estão nessa região. Beleza? Então é isso, gente, nossa live de hoje. Muita conversa, muitas dicas, né? Tem muita gente perguntando a questão dos valores, de coisa de preço, quanto gasta. É melhor você falar que tem uma live já feita 15 dias atrás que você fez o preço de... Quanto custa uma viagem? Então, gente, a Márcia está falando bem aqui. Falando quanto que custa uma viagem. Eu já fiz agora, uns 3 programas atrás, quanto custa uma viagem, o preço de uma viagem. Tá lá no nosso YouTube. E o exemplo é exatamente uma para o Atacama. Então, eu fiz um exemplo indo para o Atacama. De 3 formas. Uma forma econômica, uma forma normal e uma forma mais confortável, em bons hotéis, etc. Então, nesse programa, eu faço comparações de 3 custos que você tem de viagens para o Atacama. Então, onde você vai achar este programa? Né? Conversa Curta com Tutu Rossi. Você vai entrar no nosso Instagram, Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto. E lá na bios, na Linktree, lá no texto, Tutu Rossi Mototurismo, você clica lá na bios que você vai abrir uma janela, YouTube. Clicando nesse YouTube, você coloca lá em vídeos. E nos vídeos você vai olhar o texto, o título. Então vai estar lá, custos de uma viagem. Clica nele, que você vai ter esse exemplo, então, que eu estou falando, que a Marcita lembrou bem. Pelo menos para você ter uma ordem de grandeza de quanto é o custo de uma viagem, tá? Pode ser generalizada, assim, para a América do Sul, né? Mas eu dei um exemplo como indo para o Atacama, tá certo? Então, lá você vai ter essas informações de custos de uma viagem, tá bem? Bom, gente, o Marcelo Junqueira está falando aqui, tem outro problema de você ir com sua moto no geyser, a temperatura aqui de madrugada é bem baixa. O Marcelo falou tudo. Gente, congelante. Às vezes, chega a ser abaixo de 0 graus. Então,
Mesmo no verão, a gente está falando de um deserto, tá? Como você tem que sair muito cedo, então você vai pegar um frio. E outra coisa também que eu não vou de moto. Porque você pode pegar um resfriado, você pode pegar uma gripe, uma dor de garganta, porque é um frio congelante. É um frio que a sua luva, que a sua jaqueta, que a sua segunda pele não vai resolver muito problema. É muito frio, é congelante. O Marcelo Junqueira falou tudo aqui. Um outro problema de moto é o frio realmente congelante para você ir, por exemplo, no Geyser Deltátil. E para quem não sabe, o Geyser Deltátil, que é uma região vulcânica, fica a 5.200 metros de altura. É brincadeira. Tanto é que não é aconselhável você fazer esse passeio no primeiro e segundo dia, porque você tem que se climatizar com a altitude. Então, o que é aconselhável? Você chegar em São Pedro do Atacama, fazer outros passeios e deixar para mais pro final o passeio do Geyser Deltátil, porque você vai subir a 5.000 metros de altura, 5.200, tá? E é muita altitude, ar rarefeito, então você já tem que estar um pouco climatizado, o seu corpo acostumado com essa questão da altitude, tá bem? Tá? Então São Pedro do Atacama já está numa boa altitude, tá? Em 2.400 metros de altitude, São Pedro do Atacama, e você vai subir a 3.200. Ou seja, você vai subir quase 3.000 metros acima do que você está. Então, não é aconselhável você fazer isso logo no primeiro dia que você chega lá em São Pedro do Atacama. Deixa o corpo acostumar um pouco, beleza? Então é isso. Agradeço demais todos vocês. Tem uma pergunta? Tutu, você já fez algum roteiro acampando? Acampando? De carro. Não fiz. Não, eu fico nas pousadinhas, não fiz. Águas passadas, quando eu ia de caminhonete, de carro, e tinha o meu filho pequeno, acampávamos muito. Eu, Marcito, João Pedro, eu posso te dizer que antes até do João Pedro nascer também, mas depois que essas viagens de moto, pousadinhas, hostel, hotel, não costumo acampar. Embora eu tenha todo apetrecho de camping aqui em casa, tem todo. Quando eu fiz a Transamazônica em 2018, ali sim, eu dormia algumas vezes em barraca, né? Acampando. Mas ali eu estava sozinho, estava lá na Transamazônica, é outro 500. Com a Marcita, embora a Márcia não reclame, mas a gente não acostuma acampar, não. Acostuma ficar em hotel mesmo. Moto mosca. Tá? Tá bem? Então aí quem perguntou foi o Ed. Não, Moto mosca? Moto mosca. Tá. Aí quantos dias ficar em São Pedro? Olha, eu... o Fábio. Faz Fábio Araújo. Olha, 5 dias. Se você tiver tempo de ficar 5 dias, você vai ter muito o que fazer em 5 dias. Tá? Pelo menos 5 dias. Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos, tem gente que fica 2 dias e vai embora. Eu acho pouquíssimo para quem faz uma viagem dessa, o investimento de tempo, de dinheiro, de tudo mais. Fique uns 5 dias em São Pedro, porque dá para você conhecer várias coisas. E depois você vai para Antofagasta, no Pacífico, e fica mais 2 dias. Um dia até você chegar em Antofagasta e curtir a cidade. No outro dia para você ir na mão do deserto e voltar e curtir o litoral pacífico, né? Então fiquem lá uns 5 dias em São Pedro do Atacama e 2 dias na região ali de Antofagasta. É essa a minha sugestão que eu passo para vocês em relação a dias, tá? Tá bem? Legal? Segunda-feira que vem tem a volta de São Pedro do Atacama de Antofagasta, que vai ser uma surpresa para vocês. Não vou voltar pelo mesmo caminho, será outro caminho. Então até lá, se prepare, descanse, que essa viagem já cansei de tantos lugares que a gente já conheceu, que nós já fomos, não é mesmo? Você não respondeu sem responder. E não se preocupe aqui, pelo menos no Facebook. Hoje foi mais uma conversa de passar informações para vocês, dicas de lugares, mas as perguntas que eu não respondi, no decorrer dos dias agora eu respondo para vocês, tá bem? Eu respondo logo respondendo a pergunta de vocês na live, no Facebook. Eu não sei se no Instagram eu não consigo. Não, no Instagram não consegue. Eu não consigo resolver. Praticamente as perguntas eu coloquei todas aqui. A Marcita deu conta aí do Instagram, né, Marcita?
Agora, aqui no Facebook, aquelas perguntas que eu não respondi aqui na live, né? Eu respondo no decorrer dos dias, tá bom? Tem um comentário aqui do Moto Mosca que a gente legal. Moto Mosca. Em relação a dinheiro, o melhor é levar muito. Eu concordo plenamente. É melhor sempre sobrar do que faltar, não é mesmo? Principalmente quando você não está perto de casa. Tá bem? Ô, gente, agradeço de coração, viu? Ai, ai, ai. Ó, o Alexandre Canezinho tá falando, em Atacama, tomem Gatorade. A água de garrafa é dessalinizada e é mais pesada. Para nós que estamos acostumados com água mineral. Olha aí, evitar passar mal igual eu. Falei? Você passou mal lá com água, né? Tá louco. Ei, Canezinho, viu? O Ricardo, advogado, está aqui, sensação. Opa, Ricardo, é verdade. A Denilze, Pé Vermelho, que a gente adora demais, ama esse casal aí, de Londrina, né? Os Pé Vermelhos, ô terrinha boa, né? Neivaldo, Denilze. Além de judiar, você cansa muito e não curte o passeio e visual. Tá vendo? Sobre Atacama, é isso mesmo. Acho que sobre as costelas de vaca. O Ricardo tá falando que parece que a moto vai desintegrar. Tem trechos lá que parece que vai desintegrar mesmo, muita buraqueira, né? Legal. Gente, obrigado por hoje. Valeu a nossa conversa, né? Conversa curta com o Tutu Rossi e Marcita. Mas conversa curta com papo bom é bom demais, não é? Obrigado, gente. Tenham uma abençoada semana. Fiquem com Deus. Cuidem-se bem. E agradeço do fundo do meu coração todos vocês que dão força para nós, que dão apoio, que estão aqui na live sempre, né? E nos ajudando, principalmente com as sugestões, com as informações e dicas de vocês. Que essa live, na verdade, é nossa, de todos nós. Vocês é que fazem a live, tá bem? Então, boa semana a todos e tamo junto, tá bem? Beijão meu e da Marcita para vocês. Próxima segunda tem a volta de Atacama. E Atacama não é só Atacama. Beijão, gente. Até mais.